Falando sobre um assunto polêmico, né? Divórcio. Hoje o divórcio virou comum, né? Virou algo normal. As pessoas têm se separado de uma forma assim, sei lá, tão simples. E eu queria, né, saber um pouco da tua opinião, né, do que é que tu acha disso. Não, a gente que jamais quer julgar, assim, a pessoa se separou, que ela não pode estar com... Não, ela se casou e ela tá num relacionamento abusivo e não pode... Não, ninguém quer falar sobre isso, mas também a quantidade, a pessoa casa e com 6 meses se separa, sabe? Né? Então, assim, onde é que tu vê, assim, o que é o problema disso? Eu acho prepotente dizer que eu sou capaz de dar uma resposta, sobre esse problema. Da tua forma. Mas infelizmente visto, é bem verdade. Infelizmente está acontecendo um lance meio feira no casamento, né? A pessoa vai na feira, compra uma banana e diz: não gostei dessa banana, a banana já tá podre, tá meio preta, tá meio esquisita, eu vou comprar outra banana. Ou melhor, não quero mais banana, agora eu quero maçã. Infelizmente, essa é uma verdade. As pessoas estão hoje numa infeliz forma de conduzir o casamento, porque eu acredito que ninguém que casa, ele casa com o intuito de separar. Verdade. Eu acredito que todo mundo que casa com o intuito de vamos aqui, né? A não ser aqueles que premeditam um golpe, alguma coisa parecida, que aí não é sobre isso que a gente está conversando. Mas as pessoas que estão de verdade a fim de casar, a fim de viver essa realidade, elas não casam para separar. Como a base não vou separar nem que caia um trovão em forma de raios e relâmpagos dentro da minha casa, se isso não é uma fortaleza, se isso não é um objetivo, na primeira turbulência, no primeiro momento, cara, é aceitável a gente separar. Então, eu acho que tem muito a ver. Eu tenho uma máxima, eu acredito no que a Bíblia diz, acredito que de verdade não vale a pena ter essa realidade do divórcio, porque ela causa enormes traumas pro resto da vida. Verdade. Não só para quem, às vezes, né, eu conheço várias pessoas que são casadas depois de um divórcio, que casaram novamente um segundo casamento e são super bem sucedidas no segundo casamento. Com certeza. Isso é possível de acontecer? Super. Tá aí, tem um inúmero tem uma diversidade de gente hoje para provar que isso é possível. Então, seria prepotente da minha parte dizer que você vai ser infeliz porque você viveu um divórcio. Sim. Né? Mas tem motivos 1000 para isso acontecer e esses motivos, obviamente, vão trazer para você, de novo, não tem uma fórmula absoluta que tem que acontecer, é desse jeito. Eu acredito na instituição casamento como algo que vem de Deus, como algo que realmente Deus se alegra, ama, fica feliz com um casamento bem sucedido. Então, seja lá com o seu entendimento sobre segundo, terceiro, quarto casamento, sei lá qual é, mas eu particularmente acredito que o divórcio traz alguns traumas. E esses traumas, eu particularmente preferi não viver. Já tive a oportunidade de vivê-los, porque sou casado há 17 anos, então já tive infelizes vontades disso acontecer, né? Mas graças a Deus não tive coragem e permaneci. Vamos lá. E o que foi que não fez você se separar? Ser frouxo. Uma pessoa medrosa, uma pessoa que tem medo das consequências. O que me fez não separar não é porque eu tenho medo da minha esposa, não é porque é medo das consequências, é medo do legado, é medo daquilo que eu vou carregar. Muito né? Eu vivo uma relação com as minhas filhas, vivo uma relação lá em casa de muita parceria, de muita cumplicidade. Então na minha cabeça sempre era assim, cara, eu vou perder isso. Infelizmente eu vou perder essa realidade, porque essa realidade ela está presente quando eu estou presente. Eu não estando presente fisicamente, eu tenho algumas dificuldades para isso acontecer. Então, porque eu sou uma pessoa mole, uma pessoa frouxa, uma pessoa que tinha medo dessa tal rebordosa, eu disse, não, eu vou sustentar o meu relacionamento. E pasme, eu não acredito
que alguém que percebe determinadas lutas no casamento e busca o divórcio como uma alternativa, que essa pessoa não vai levar essas lutas para o próximo relacionamento. É verdade. Eu acredito que se eu tenho dificuldades e essas dificuldades estão em mim, a não ser que eu tô falando de alguém que, sei lá, a mulher tentou matar o cara de noite. O cara diz, pô, lá quero viver com essa louca, vai me matar de noite? Vá para baixo da égua, eu quero outra realidade, né? Eu não quero isso pra minha vida. Aí o cara diz, não, vou fugir desse relacionamento para que eu mantenha a minha própria integridade física, minha vida. Aí isso é uma outra questão. Mas por questões de gosto, de desejo, de vontade, ou de até simples desejos, eu acredito que você carrega isso para onde você for. Seja para o seu relacionamento profissional, seja para o seu relacionamento de marido, mulher, família, filhos, amigos. Você carrega essa sua carga emocional e ela vai entrar num próximo relacionamento de qualquer jeito. Então, para que eu não levasse para o meu próximo relacionamento aquilo que eu tenho na minha bagagem, eu preferi dizer, rapaz, deixa eu segurar a onda aqui, que pode ser que a gente consiga encontrar, emendando os bigodes aqui, de um jeito mais gostoso, as coisas que podem melhorar o nosso relacionamento. Muito bom, muito bom. Mas assim, eu não digo nem que você é frouxo. Não, eu vejo atitudes assim, por mais que a intenção tenha sido um medo de evitar alguma coisa, mas é onde eu vejo os fortes, porque onde eu vejo os fracassos acontecendo, são justamente as pessoas que desistem. Rapaz, quer saber? Eu vou desistir disso aqui. É o medo de enfrentar o problema, é o medo de realmente encontrar uma solução para resolver aquele pontozinho ali que está incomodando, aquela pedra no sapato. Aí acaba fazendo o quê? Se precipitando, se separam. Aí lá na frente, olha o que a gente conhece de casais que se separaram e lá na frente colhem assim um sabor amargo do arrependimento. O problema não foi junto com eles, pelo contrário, aumentou a dose. O arrependimento, no sentido que a Carla quer dizer, é que a pessoa entrou no novo relacionamento e teve os desafios também. E aí, nesse momento, a pessoa já tem filhos de outro casamento, já tem outras situações, então é como se o desafio ficou maior e a pessoa sempre pensa, poxa, agora já é tarde. Agora, por que eu não tentei mais um pouquinho? Por que eu não dei mais um passo? Será que se eu tivesse feito isso não teria dado certo? Será que eu tivesse buscado ajuda não teria mudado? Sempre fica aquela dúvida, né? Então, assim, eu acredito que o que ficou mais, assim, pra mim, quando você estava falando, foi sobre o legado, né? Eu sempre olho pra minha história. Poxa, o que é que eu quero contar daqui a 20 anos? Né? E assim, a história que eu quero contar é que eu vou lá ver os meus filhos, eu vou ver os meus netos, eu vou estar do lado da minha esposa e através da nossa educação com os nossos filhos perto vai ser diferente, né? Então assim, é o legado que a gente quer deixar. Ó, que bacana, Igor. Tu tá falando uma coisa que durante muitos anos, na minha existência, durante muitos anos, ele foi muito presente na minha vida, muito. Eu tinha uma preocupação, e eu tô falando tinha porque é uma luta até hoje para que eu me mantenha vivendo o meu presente. Eu sempre vivi essa coisa do que eu vou deixar para amanhã, o meu legado e tudo mais. E isso tem um valor, tem um super significado. Sim. Por isso eu não desisti quando surgiram as primeiras lutas, né? Mas uma coisa que é legal é que quando a gente tem convicção sobre o futuro, quando a gente tem certeza sobre o que está rolando, quando a gente tem de verdade garantias do que está acontecendo propriamente dito e o que vai rolar, o que vai acontecer com a nossa vida lá na frente, é lindo que a gente viva o tal presente. Mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das dificuldades, sempre vão rolar fugas, coisas interessantes, coisas que são bacanas para a gente poder viver, que vai justificar até a dificuldade que a gente está passando. Eu tenho um mestre de jiu-jitsu, eu treino jiu-jitsu há quase 8 anos, né? E ele não mora mais aqui, mora em Brasília, mas de quando em quando ele chega, a gente bate papo, conversa, e a gente é amigo, né? A gente virou mais do que um discípulo do treino, né? Ele é um cara que eu tenho uma admiração e tal, mais novo que eu, e a gente bate papo sobre diversas coisas. E uma das coisas que eu acho muito interessante, que o que ele sempre disse, foi assim,
Ó, se tua mãe fosse uma porca, ela tinha 8 peitos. E eu toda vida dizia, meu Deus, o que isso significa, né? Mestre, o que isso significa? E ele, com o tempo, ele explicou que o se e se, né? é uma alternativa muito medíocre pra gente dar pras coisas, né? Eu não faço isso porque se eu fizer, se não sei o quê. Cara, seria muito mais honesto da nossa parte se no lugar do se a gente utilizasse eu não vou fazer porque essa é a consequência. Eu não vou fazer porque isso vai trazer tais e tais reações. Se eu trouxesse talvez as palavras certas no lugar do achismo, do pode ser, eu certamente tomaria decisões diferentes. Eu tomo decisões diferentes porque eu não mascaro o que pode acontecer, o que pode vir rolar na minha vida e tudo mais. Então, essa é uma coisa que hoje, entendendo que eu tenho um legado, entendendo que eu tenho um futuro, entendendo que lá na frente eu quero contar histórias lindas, eu quero viver o meu agora com a responsabilidade do agora. Porque eu não quero simplesmente viver a perspectiva do amanhã sem ter o benefício, o ganho de viver o meu presente. Hoje, isso. É isso aí. E eu perdi isso durante muito tempo na minha história. Porque eu era esse cara do amanhã e do futuro, né? E minha esposa é a do agora toda hora. Então a gente se complementou nesse aspecto. Muito bom, é isso mesmo. Justamente complementando o que você falou, quando eu penso no legado, o que eu preciso fazer hoje para me chegar lá, né? Então é justamente isso, o que eu estou fazendo no meu presente vai determinar, é óbvio, né? Vai determinar o que eu quero lá na frente. Então assim, poxa, então eu tenho que resolver, eu tenho que me dar bem com a minha esposa, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, eu tenho que conversar com ela, a gente tem que resolver, né? Porque se eu pensar, e se, né? Não, e se eu me separar? E se eu arrumar outra pessoa e essa pessoa for legal? Né? Então você vai criando, né, sei lá, outros caminhos que às vezes esses caminhos não são os melhores caminhos que Deus tem pra gente. É isso que eu acredito.